Paz, Senhor, querido irmão, querida irmã, amigo, eu sou o evangelista Rubenson Mundel e estou aqui hoje para ministrar a quinta lição da Escola Bíblica dos Adultos do segundo trimestre de 2021. Estamos estudando nesse trimestre a revista que traz por título Dons Espirituais e Ministeriais. Chegamos hoje à quinta lição dessa revista. Eu já te convido a pegar a sua revista, a pegar a sua Bíblia, o seu marca-texto, o seu bloco de nota, para anotar todas as referências que a gente passa durante a lição, para que você possa ler posteriormente e aprofundar o seu conhecimento, assim aperfeiçoando, o teu saber e o teu intelecto. Glória a Deus. A lição de número 5 data do dia 2 de maio de 2021, é a primeira lição desse mês de maio, e traz por título Dons de Elocução, Dons de elocução. A gente estudou na lição de número 3, os dons de revelação. Na lição de número 4 estudamos os dons de poder e hoje estamos concluindo então a apresentação e o estudo dos dons com os dons de elocução, O nosso texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e 3, que diz: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Glória a Deus. Mais à frente eu quero aprofundar um pouquinho esse assunto sobre os dons, Mas continuando, verdade prática, os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe de hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, do 10 ao 12, e capítulo 14, Capítulo 14, dos versos 26 ao verso 32. Eu quero também aqui te chamar a tua atenção para que você que pode, você que tenha tempo, assista também a videoaula da lição dos jovens, porque na lição dos jovens nós estamos estudando nesse trimestre sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, E uma lição vai linkando com a outra e todas vai construindo então a ideia da revista, do trimestre. Então, para ter o maior proveito, se tu tem um tempinho, assista também a lição dos jovens para poder aperfeiçoar tudo quanto estamos falando e estamos dizendo na lição dos adultos. O nosso objetivo geral desta lição é apresentar os dons de elocução. Nós falamos ainda de forma mais introdutória no início da lição, que na lição de número 3 a gente falou sobre os dons de revelação, que são eles, a saber, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o espírito de discernimento, ou discernimento de espírito, melhor dizendo. Na lição de número 4, nós falamos sobre os dons de poder. E quais são esses, O dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de milagres. E hoje, concluindo então o estudo dos dons, a gente vai falar sobre o dom ou os dons de elocução. Quais são esses, irmãos? É o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Glória a Deus. Vamos então concluir a nossa introdução. O estudo da lição desta semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como os de elocução. São eles: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Lá no finalzinho, para concluirmos, devemos estudar estes dons com diligência, reverência e temor a Deus, para não sermos enganados pelas falsas manifestações.
Eu já falei na lição passada, quero repetir hoje, essas falsas manifestações, quais são? Num culto, a gente tem 3 formas de manifestações. Primeira, a manifestação de Deus, né? A segunda, a manifestação do diabo. E a terceira, uma manifestação fruto de uma emoção humana. Quando é uma manifestação de Deus, eu sempre digo que ainda que fuja um pouco, né, do nosso normal, né, do culto, isso traz benefícios à igreja, né? Isso traz benéficias ao corpo de Cristo, né? Ainda que fuja um pouquinho, né, da liturgia normal. Quando é uma manifestação diabólica, nós expulsamos em nome de Jesus. E quando é uma manifestação fruto de uma emoção humana, a gente administra e admoesta pela palavra, ensinando assim as pessoas. Glória a Deus. Com isso, então, concluímos agora a nossa introdução e, como sempre, vamos adentrar aos nossos tópicos e subtópicos e resumi-los de uma forma clara, concisa e bem objetiva. E se tudo isso já está sendo bênção para você, eu te convido que logo aqui abaixo curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e acione o sininho das notificações. Glória a Deus. A lição de número 5, que é a lição de hoje, né? Ela tem 3 tópicos, né? E o primeiro tópico tem 3 subtópicos. Tópico 1, o dom de profecia, né? O dom de profecia. Tópico 1, subtópico 1, o que é o dom de profecia? Temos aqui então uma definição, né, do que é o dom de profecia. Refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também conhecida para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem, né? Então a gente nota 3 princípios importantes que são, né, o propósito do dom de profecia. Qual é o propósito de uma profecia? Em primeiro lugar, edificar. Em segundo lugar, consolar. E em terceiro lugar, exortar aquele a quem está sendo alvo da profecia, né? Glória a Deus. Continuando ainda, infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto desse dom, né? Então a gente nota que pela falta de ensinamento, né, pela falta de discernimento também, né, acontece muitas aberrações no uso desse dom, né? Porque existe, eu sempre digo, a profecia que é vinda diretamente de Deus, mas existe o fruto da emoção humana, que é o que? A profetada. A profecia edifica, a profecia consola, a profecia exorta, mas a profetada, né, ela infla o ego, né, da pessoa a quem a profetada está sendo alvo, né? Então devemos cuidar com o que é profecia e com o que é profetada, né? Glória a Deus. No finalzinho do tópico, ainda para concluirmos, toda profecia espontânea deve ser julgada, né? A igreja sempre deve julgar a profecia, né? Para que possamos então ter a certeza que essa profecia, ela vem de Deus e não é uma profetada fruto da emoção do seu portador. Com isso concluímos o subtópico 1, vamos ao subtópico 2 do tópico 1, que traz por subtítulo a relevância do dom de profecia. A relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca, né? Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, né? Não obstante, ele igualmente recomendou o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidados no culto, né? Interessante esse ponto da revista, né? Primeiro, o apóstolo, né,
ele exorta, né, então a igreja de Corinto a buscar o dom, né? Capítulo 14, versículo 1 vai dizer assim, ó: segui o amor, né? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profecia. Então é o apóstolo, né, nos instigando a buscar com zelo os dons e principalmente o dom de profecia. Glória a Deus. Continuando ainda, os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem, pois elas possuem 3 fontes distintas, né? Deus, o homem e o diabo. Já aprofundamos isso, né? Um pouquinho atrás, já falamos sobre as manifestações, né? Os 3 tipos de manifestações que há num culto. Então não se faz necessário aprofundarmos de novo. Para concluirmos então, tanto o Antigo Testamento quanto no Novo Testamento mostra ações dos falsos profetas, né? Então tanto há exemplos no Antigo quanto no Novo Testamento de ações de falsos profetas. Eu quero ir a um texto que parece que foi escrito para os nossos dias contigo nesse momento. Anote, como eu falei, todas as referências para mais tarde você ler o texto, o contexto, para entender tudo quanto queremos passar, traduzir e ensinar na lição. O texto está no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 10, que diz, né? Que dizem aos ouvintes, né? Não vejais e aos profetas, né? Não vejais e aos profetas. Não profetizeis para nós o que é reto, dizendo-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos, né? Então é o profeta dizendo, olha, esses profetas não dizem para nós coisas aprazíveis que nos levam ao engano, né? Então não eram profetas vindo de Deus, né? Mas eram pessoas que traziam, né, profetadas, né, na sua aljava para lançar ao povo, né? Levando o povo então ao engano, levando o povo a caminhos tortos, levando o povo a pecar contra o seu Criador. Devemos cuidar com isso, né? As profetadas. Por isso que o apóstolo ele nos orienta, né, a julgarmos as profecias, julgarmos a fonte, julgarmos o que está sendo dito, para ver se está de acordo com a palavra de Deus. Com isso, então, avançamos ao subtópico 3, que traz por título propósitos da profecia. O propósito, para qual propósito serve a profecia? Do meio para o final do tópico, há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. Então, o que o assunto da lição está trazendo? Que muitas igrejas, né, elas são lideradas, né? Elas são lideradas por supostos profetas, supostas pessoas que dizem ouvir a voz de Deus, ter revelações de Deus, né? Mas a gente não pode se esquecer que a única revelação que a gente tem que dar ouvidos e ser orientado, dirigido, guiado, conduzido por ela, é a revelação que está na palavra de Deus, que é inerrante, né? E eu quero deixar 2 textos nesse momento para concluirmos o tópico 1. O primeiro texto está na segunda carta de Paulo ao seu filho Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz, né? Timóteo, pregues a palavra, né? Instes a tempo e a fora de tempo, corrija, repreenda e exorte com toda a longanimidade e doutrina, né? Então é Paulo falando, Timóteo, pregues a palavra.
ensine a palavra, exorte pela palavra, né? Oh, glória a Deus, corrija pela palavra. A palavra de Deus é a bússola da nossa alma, glória a Deus. O segundo texto está no Antigo Testamento, no livro de Salmo, Salmo de número 119, versículo de número 105, que diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, para que eu não tropece, né? E luz para o meu caminho, para que eu não me perca do caminho, que é o caminho reto, que é o caminho preciso, que é o caminho que leva à vida eterna, que é Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Concluímos assim o tópico 1, avançamos ao tópico 2, que traz por título variedade de línguas. Querido, mais uma vez dizendo, anote todas as referências passadas, confira tudo que aqui é dito, para que tu possa crescer então no conhecimento, alongar as fronteiras do teu saber. Leia o texto, leia o contexto, leia todos os tópicos completos. Aqui a gente resume tudo de uma forma bem clara, de uma forma prática, mas você em casa com o tempo leia, anote assim como eu, anote as referências, eu anoto com caneta marca-texto, aquilo que é mais importante. Faça isso também, para que você possa então estar retendo da lição tudo quanto é mais importante para o uso prático da nossa vida cristã. O tópico 2 tem também 3 subtópicos. O primeiro dele, o que é o dom de variedade de línguas, né? O que é o dom de variedade de línguas? Aqui a gente tem, como sempre, né, uma definição, né? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hover, o dom de línguas é, abre aspas, a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina, né? Então eu quero ir a um texto contigo nesse momento, que eu julgo ser importante e relevante para esse ponto da lição, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 8, né? Que é um texto que linka com esse ponto da revista, que diz assim, né? Como, pois, né, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, né? O que é isso? Era aquelas pessoas que estavam no cenáculo, que foram batizadas com o Espírito Santo, que tinham sobre si línguas repartidas como de fogo, que falavam, né? E as pessoas das outras nações, dos outros povos, cada um os ouvia no seu próprio idioma. E eles estão dizendo, como pois, né, nós ouvimos cada um desses, né, na nossa própria língua materna, né? O que é isso? É o que está falando, né? O que está falando, ele não sabia, né? Ou ele não tinha um conhecimento prévio da língua em que estava falando, né? Mas aquele que ouvia, ele conseguia ouvir plena e concisamente na sua própria língua. Isso é um dom dado pelo Espírito, né? Os que falavam em língua, eles falavam através do Espírito, né? Então, dando condições assim, daqueles que os ouviam, que discernissem o que eles estavam falando. Cada um ouvia na sua própria língua, sem que os que falassem tivessem estudado, né, a língua em que estavam falando, porque isso era uma ação do Espírito Santo de Deus. Avançando ao subtópico 2, qual é a finalidade do dom de variedade de línguas, né? Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. Então, o primeiro propósito, né, do dom de variedade de línguas, né, o primeiro é a edificação da vida espiritual do crente. Eu quero ir a um texto contigo nesse momento, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Irmãos, eu estou citando alguns textos do capítulo 14 do primeiro livro de Coríntios, mas eu te convido, tu na tua casa, com tempo, a ler todo o capítulo 14, ler o texto, o seu contexto, para entender tudo quanto estamos transmitindo. Então você na sua casa, leia todo o capítulo 14, ok? O texto que vamos citar agora é o capítulo
14, verso 4, que diz: o que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza, né, esse edifica a igreja. Então a gente está falando sobre a finalidade do dom de variedade de línguas, né? Ele é distinto do dom de profecia. Quem fala em língua edifica a si mesmo. Quem profetiza edifica a igreja que está ouvindo. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe esse dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e o renova diretamente, né? Agora, o mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios, agora o verso 2, diz assim: porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, né, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Glória a Deus. E você, quem sabe, que está me escutando nesse dia, você diga assim: mas eu não falo em língua, eu não tenho esse dom. Quem sabe você nem crê na atualidade dos dons, mas eu te convido, prove. A Bíblia diz: provai de Deus, né, e veide que Ele é bom. Provai-de do Senhor, né? Então prove do que Deus tem para você, das riquezas espirituais que Deus tem disponibilizado à sua igreja, e tu verá quão bom é gozar, né, desses dons espirituais que Jesus deixou e outorgou à sua igreja. Com isso, então, a gente conclui o subtópico 2, eu quero te convidar mais uma vez, se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, logo aqui abaixo desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Glória a Deus. Subtópico 3, atualidade do dom, né? Atualidade. Por que a atualidade do dom? Porque nós não somos, né, cessacionalistas. Nós não cremos que os dons cessaram na igreja do primeiro século, né? Glória a Deus. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom, né? Então não é exclusividade do período apostólico, mas o Senhor continua, aleluia, abençoando os crentes com esse dom. E cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito. Glória a Deus. Então nós cremos na atualidade dos dons, né? Nós cremos que os dons eram para a igreja do primeiro século, mas nós cremos que os dons eram para a igreja do segundo século, do terceiro século, a igreja do 1 milênio depois de Cristo, a igreja do segundo milênio, que somos nós, 2000 anos depois de Cristo, e nós cremos que os dons são até a vinda de Cristo disponibilizados à igreja. Para concluirmos, então, é um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias, quanto o foi nos dias da igreja primitiva. E eu quero concluir então esse subtópico indo a um texto contigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, que diz: porque a promessa, qual promessa? A dos dons, né? Vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamou. Então a promessa é para você, a promessa é para mim, a promessa é para nossos filhos e até Jesus voltar. Glória a Deus. Com isso concluímos o subtópico 2, avançamos ao tópico 3 e último tópico dessa lição. E o tópico 3 tem apenas 2 subtópicos. O primeiro dele, definição do dom, né? Tópico 3, interpretação de línguas, né? Tópico 3, interpretação de línguas. Subtópico 1 do tópico 3, a definição do dom.
A habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais, né? Então o que a lição está dizendo? A habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado, né? Em outras línguas, né? Ou em outro idioma. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo os advertiu, abre aspas para Paulo. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, né? Então Paulo, ele não proibiu o uso dos dons, mas Paulo trouxe uma correção na forma com que o dom estava sendo usado. Paulo não proíbe o uso do dom, ele apenas, né, corrige a forma com que o dom é usado. Ele fala em 2 ou 3 por vez, né? E que haja intérprete. E se não haver intérprete, fale consigo mesmo e com Deus, mas tanto quanto use o dom de língua estranha. Glória a Deus. Concluímos assim o subtópico 1 do tópico 3, avançamos ao subtópico 2, que traz por subtítulo a diferença entre o dom de interpretação e o dom de profecia. Então, agora a diferença, né? Embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de língua necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Então, o que a lição está nos dizendo? Que diferentemente do dom de profecia, o dom de interpretação de língua estranha precisa de 2 pessoas. Por quê? Uma pessoa para falar em línguas estranhas e a segunda pessoa para interpretar o que a primeira está falando, para que a igreja tenha consciência do que está sendo dito, né? No dom de interpretação, então, existe uma pessoa que fala pelo poder do Espírito Santo e existe uma segunda pessoa que interpreta o que a primeira está falando, também pelo poder do Espírito Santo. Para concluirmos agora, já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete, né? Porque aquele que está profetizando, ele profetiza diretamente na língua dos seus ouvintes e ele com a profecia já edifica então todos quanto estão escutando a profecia assim referida. A profecia, a não profetada, né? A profecia genuína que vem da parte de Deus, aquela que edifica, aquela que consola e aquela que exorta a igreja de Cristo. A Bíblia diz que Deus é como o Pai, né? Que corrige ao filho que ama, né? Então devemos sempre receber de bom grado a correção, a exortação do Senhor. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa lição, você pode glorificar a Deus por esse ensinamento, por esse aprendizado. Eu te convido mais uma vez, se tudo isso foi bênção na tua vida, logo aqui abaixo, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para as notificações, para você receber tudo quanto postamos no nosso canal em primeira mão. Salve esse vídeo, compartilhe com um amigo, compartilhe com um irmão em Cristo que precisa ouvir esse ensinamento. E eu te peço um minutinho ainda, se você puder me escutar, logo abaixo do vídeo aqui, logo na descrição do vídeo, eu criei um grupo no Telegram para postar todo o conteúdo acerca das lições das escolas bíblicas. Eu disponibilizo em PDF todo o material da escola, os textos que eu uso, as ponderações que eu faço, e semanalmente eu posto material bíblico, teológico nesse grupo, o grupo do Telegram. Então você pode estar entrando no grupo e você terá acesso a tudo quanto eu posto, a tudo quanto a gente disponibiliza nesse grupo do Telegram. Então o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa,
Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe o fruto das tuas mãos e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Eu te espero na próxima lição dos adultos e também te espero na lição de número 5 dos jovens. Como eu falei antes, uma lição linka com a outra e todas trazem então o sentido e o desejado compreendimento da lição e do trimestre. Que Deus te abençoe, graça e paz.